Boa noite, pessoal! Como estão vocês aí? Olha nós aqui com mais um Política de Quinta começando! Seguinte, pessoal, olha, hoje a gente vai falar aqui de um assunto muito legal e que tá assim como que eu posso falar aqui pra vocês? A gente tá numa uma temporada, num tempo, acho, na verdade, que isso influencia tanto a vida das pessoas e a gente nem consegue imaginar o que isso tem a ver com política, né? Mas fica sentado aí, fica colado aí com a gente hoje, porque a gente vai falar aqui sobre os pets. É isso mesmo, sobre animais. A gente vai conversar aqui sobre animais selvagens, vamos conversar sobre animais exóticos, vamos conversar como que essa vida animal entrou na vida do ser humano de forma tão brusca e hoje a gente não vive mais sem um animalzinho de estimação e tudo mais, e a gente vai ver como que isso interfere no nosso dia a dia, na nossa vida, e o que isso tem a ver com política. Porque tem sim aí várias coisas políticas ligadas a isso, regulamentações ligadas a isso, órgãos públicos que coordenam e gerenciam, fiscalizam toda essa parte do cuidado com o animal. Maltratos com animais hoje é crime dentro do nosso país e a gente vê tantas coisas aí na internet hoje em dia acontecendo. E a gente vai falar sobre tudo isso e eu quero que você fique aí bem à vontade com a gente. Se você já está no nosso canal e viu esse sininho aqui embaixo, corre lá, ativa esse sininho, porque todas as notificações dos nossos episódios sobe para você em primeira mão e aí você já pode assistir nossos episódios no momento que eles entram no nosso canal. Para você que não teve tempo para assistir a gente, não viu os outros episódios, está chegando aqui agora, pode correr também lá no Spotify, porque a gente também está no Spotify. E se você me segue lá no Instagram, fica ligado, porque a gente sempre coloca lá algumas possibilidades de vocês participarem com perguntas ou sabe, mandar pra gente o que vocês querem saber no inbox e conversar com a gente e nos ajudar a fazer o Política de Quinta. Meus queridos, hoje aqui a gente tá com quem? Eu trouxe um amigo meu querido para falar disso com a gente. Quem é ele? Ele é o médico veterinário de animais selvagens. É um menino bonito, sabido, faceiro, sabe tudo dessa vida aí de animais, vive disso. Segue ele lá no Instagram que você vai amar. Ele tem um monte de trabalho que ele faz como médico veterinário e, além disso, cata bicho pra lá e pra cá, faz soltura de animais, cuida de animais exóticos, tem umas bicharadas que ele cuida lá que você vai ficar maluco. Corre seguir ele lá, porque hoje a gente vai conversar aqui com ele, com o Breno Jankowski. Acho que eu acertei agora, hein? Acertou. Breno, boa noite, meu querido. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, falando sobre esse assunto que as pessoas estão super conectadas e necessitadas, viu? Muito obrigada por estar aqui no Política de Quinta, viu? Imagina, boa noite, eu agradeço o convite. Obrigadíssimo. Ah lá, Breno, e eu vou falar assim, a gente vai falar hoje sobre alguns temas polêmicos. Por quê? Porque a gente vê que hoje em dia tudo que envolve essa parte de animais selvagens, exóticos e etc, está muito condicionado na vida do ser humano, né? Todo mundo tem lá o seu bichinho de estimação, todo mundo... Eu vou começar aqui já com a máxima, que a gente ouve direto. Prefiro bicho do que gente. O que a gente ouve? Eu ouço muito a gente falar. Outro dia eu tava andando com meus cachorrinhos na rua e aí a senhora me parou e falou: ai, que lindo, não sei o que, eu prefiro bicho que gente. Então a gente ouve direto isso. Mas eu queria falar com você, Breno, que você desse aqui uma explicadinha pra gente sobre a questão de tráfico de animais selvagens, que eu sei que você vivencia isso aí no seu dia a dia. Eu sei que você deve ter já alguns históricos que você deve ter vivenciado. E a gente vê aí que cada vez mais a gente está tendo esse tráfico de animais selvagens e exóticos aqui no Brasil. Porque o Brasil produz bastante animais selvagens e exóticos também, né? Uhum. E aí, eu queria saber de você como que está isso, essa questão, essa problemática desse tráfico de animais aqui no Brasil. E quais são os principais fatores aí que contribuem para que isso ainda continue a acontecer em pleno século XXI? Como que tá essa visão aí dessa situação?
Perfeito. Bom, hoje, quem quer ter um animal de forma legalizada, você consegue ter várias espécies aí disponíveis, né, que você adquire legalmente. Tá. Mas existe um tráfico grande de animais silvestres, né, por dois motivos. Um, porque o Brasil ele é muito rico em biodiversidade, tanto de animal quanto de planta, né? E outra, porque tem mercado, tem quem compra, infelizmente. Então, tem o tráfico tanto em território nacional e tem o tráfico internacional, né? O grande problema hoje do tráfico é a legislação, né? Então, é o terceiro maior economia ilegal, né? Só perde para o tráfico de armas e pelo tráfico de drogas, né? Então, ele é o terceiro tráfico que mais rende, né? E o grande problema é que você, se traficar a droga, você vai preso. Se você traficar arma, você vai preso. Mas animais, não. A legislação é muito branda. Então, todo mundo fala, tráfico de animais da cadeia. Não da cadeia, né? Caramba. Então, as pessoas visitam a delegacia. Se o traficante não tem nada, nenhum bem no nome dele, a multa dele só vai aumentando, que é o que acontece. Os bens ficam no nome da mulher, no nome do filho. Então, a legislação que é o problema, né? Nossa. A partir do momento que uma legislação mais forte, vai coibir bastante. E, principalmente, a educação ambiental de orientar as pessoas. Porque se tem tráfico é porque tem quem compre, né? É, justamente isso. Eu não sabia, eu achava que ia... Não dá cadeia. Que era via prisão mesmo. Não, tem gente... Mas vamos continuar falando que vai. Tem gente que já foi pro DP 17 vezes. E tem uns quadros assim que a pessoa tava traficando bicho de manhã, foi pro DP e de noite foi pega com mais 2 macacos no mesmo dia, né? Então é uma palhaçada. Ô, Breno, deixa eu te falar uma coisa. Isso certamente, como você já deu uma palhinha aí, deve ter um impacto enorme ambiental pra gente, né? Sim. Porque dentro do nosso ecossistema e da nossa biodiversidade deve ter um impacto enorme quando você retira toda esses bichos que estão no seu habitat, né? Sim, com certeza. Né? A gente estima que para um animal chegar no destino final, por exemplo, se você comprou um papagaio oriundo do tráfico, outros 9 morreram para que ele chegar. Né? Então, seja no processo de coleta, de tirar da natureza, como é uma atividade ilegal, eles são transportados de jeitos bem ocultos, assim. Então, vai no bagageiro do ônibus, já viu o pessoal jogando uma mala no bagageiro do ônibus, como que é, né? Ou então vai no motor do lado do motor do caminhão, só que o bicho vem da Paraíba, vem do Paraná. Então, assim, esses animais acabam morrendo no caminho por estresse térmico, por fome, por sede. E mesmo que apreendidos e tentado recuperar, baixou muito a imunidade deles. Então, quando a polícia pega 50 papagaios vivos, não significa que vai sobreviver 50 vivos. Há grande chance de quase todos morrerem, porque baixa imunidade, alguma doença vai manifestar ali, né? Então, não é a principal coisa que leva um animal à extinção, né? O principal é a perda do habitat, é o desmatamento, mas é uma coisa que contribui bastante para os animais, o risco que tem de perder esses animais, né? Entendi. E olha, é importante você ter falado sobre isso, porque eu queria que você me falasse assim, vamos colocar aí, me dê alguns exemplos. Quem são esses bichos selvagens, exóticos e silvestres? Porque às vezes as pessoas também, não sei se existe, né, essa ingenuidade, né, Breno, da pessoa falar, vou lá comprar um bichinho, não sei, tipo, eu já acho uma iguana super exótica, super diferente. Bom, a gente tem uma lista do IBAMA e hoje a gente tem a lista do Estado de São Paulo também dos animais considerados domésticos, né? Então, cachorro, gato, cavalo, vaca e alguns animais até meio diferentes. Avestruz é doméstico, búfalo é doméstico, camelo é doméstico, tá? Por legislação. Então, você não precisa de nenhuma legislação prévia, nenhuma documentação prévia para ter esses animais. Silvestres são aqueles que ocorrem naturalmente no Brasil, né? Então, uma onça pintada pra gente é um animal silvestre, né? E os exóticos é aquilo que é diferente, tá? Dos silvestres que o pessoal tem de maneira ilegal ou legal aqui no Brasil são araras, papagaios, macacos, iguana, jabuti, né? E dos exóticos são aqueles de fauna diferente. Então, aquele ouricinho pigmeu africano, a cobra do milho, que é bem conhecida, né? Mas é aquilo. Hoje a gente tem um mercado muito grande legalizado. E é muito interessante, porque até 2015 a gente não tinha um mercado, por exemplo, de répteis. Era uma ou outra espécie que a gente tinha. Então, dá brecha para o mercado ilegal, né? Entendi.
Hoje, surgiu novos criatórios. De 2015 para cá, Paraná liberou, Alagoas liberou e Rio de Janeiro liberou para abrir criatórios. Aí eu mudei para o Paraná, abri meu criadouro lá, é 10 horas daqui, é longe para Dedéu, né? Mas porque a legislação do Paraná permite. E eu posso comercializar para o Brasil todo um jabuti legalizado, uma iguana legalizada, uma jiboia legalizada, né? Então tem isso dessa legalização. Então, tem. Por exemplo, você falou em legalização de animais exóticos, eu pensei em legalização do porte de arma. Porque o que acontece? Sim. Tem pessoas que querem ter um porte, quer ter uma arma e tal, ele vai ter o porte. Sim. Tem que ter o porte. Então, o animal exótico também é mais ou menos isso. Você quer ter, você tem uma legalidade para isso. Tem uma legalidade. Você não precisa nada prévio, né? O animal, você precisa ter maior de 18 anos, né? E você adquirir de um criadouro legalizado ou de uma loja que compra de criadouros e revende. Então, hoje aqui em Campinas, por exemplo, tem loja que vende esses animais. Eles revendem de criadouros, né? Então, você tem mais de 18 anos e do criatório o animal já vai sair. Por exemplo, os répteis têm microchip, né? As aves têm aquele anelzinho, que é a anilha de identificação. Junto, a anilha tem um número que é como se fosse o RG dela, né? Daquele papagaio, por exemplo. E aí ele vai ter a nota fiscal e o certificado de origem, que são os documentos que mostram que aquele animal é de origem legalizada, tá? Então, você já adquire o animal legalizado. É importante porque uma coisa que as pessoas perguntam sempre, dá para legalizar um bicho legal? Não dá, né? Então, eu tenho um papagaio há 20 anos, 30 anos, dá para legalizar? Não, ele vai ser ilegal, né? Não tem como legalizar, tá bom? Então, ou você adquire legalmente, né? Ou não tem como, tenho agora eu vou querer... Exato. Eu falo uma coisa que as pessoas se assustam, mas é mais ou menos, né? Eu ouvi isso uma vez e adorei. Mais ou menos você roubar um carro, daqui 10 anos você fala... Eu queria o documento desse carro, mas já roubei faz 10 anos, né? Enfim, então é meio bizarro, mas é a mesma coisa. Entendi. E olha, foi legal você falar sobre isso, por quê? Porque como que a gente fala sobre política, eu preciso falar disso de uma forma bem objetiva e clara aqui, que é o seguinte, a gente tem visto aí dentro do nosso universo político, muitos políticos envolvidos com essa questão animal. Virou uma causa, uma bandeira, né? E às vezes tem gente que já entrou na política já com essa causa e tem gente que usa da política para atuar nessa causa. E isso é importante, é bem importante mesmo, mas veja só, a importância que eu acho que está sendo um pouco esquecida aí por esse bando de políticos. Porque existe uma legislação que não está inteiramente completa e visada para isso. Com certeza. Né? Então, eu acho que eles podem contribuir bastante, iniciando com isso já, né? Porque às vezes você vê bastante político falando sobre estamos apoiando a ONG, tem aqui uma questão de animal que foi perdido, a gente vai ajudar a procurar, ou não sei o quê, e acabam aí se envolvendo nesse universo pet, mas a legislação acaba ficando esquecida. E tem bastante coisa para fazer, né, Breno? Sim. Bastante coisa. Na verdade, é uma engrenagem. São várias coisas aí, né? Então, realmente, as causas que eles abraçam, muitas delas são válidas, mas mudar o jurídico, mudar a lei é importante. E também coisa básica, de educação, né? Então, por exemplo, a gente tem a ararinha azul, né? A Spix, que ela deixou de existir na natureza, que é do filme Rio. Não é a arara azul grande, aquela que tem no Pantanal. E aí, hoje, ela foi reintroduzida na natureza, graças a criatórios, a zoológicos, etc. Mas aquela criança que antes ganhava dinheiro, R$10, R$15, para coletar um filhotinho do ninho, hoje já é um adulto que ele teve consciência ambiental e hoje ele ganha dinheiro para ser o guarda do parque. E ele entende que só existe aquele bicho naquela cidade. Então, a educação ambiental para a pessoa... Porque é uma renda, né? Você vai lá para o Nordeste e tal... Cultura, né? Cultura. Cada iguaninha que você pegar, você ganha R$2. Pô, o moleque vai ficar pegando iguaninha e etc, né? Só que o moleque é a ponta, né? Isso. Então, é educação, é legislação, né? E tudo mais. Então, é uma engrenagem. Falei para vocês que ia ter questão política. E, aproveitando aqui isso aqui, quero parabenizar o prefeito Dário de Campinas, porque ele acabou de sancionar, que eu me lembro agora, o banco de rações, inclusive. Ele fez tem uma lei sancionada do Executivo, que é o Banco de Rações, que é rações e utensílios, inclusive para animais e tudo mais, de pessoas vulneráveis. Às vezes, quem não tem como ter dinheiro para comprar ração ou utensílio e quer ter um animal. Por que eu digo que eu acho que é importante isso? Porque muita gente pode, às vezes, até criticar, falar, nossa, vai fazer uma lei para dar comida para cachorro e tal, não sei o quê, e o ser humano. Mas eu acho que é importante, sabe por quê? Porque o animal de estimação, ele tem uma ligação afetiva com a pessoa, com a criança, por exemplo. Então, uma família
vulnerável, que tem a possibilidade de ter esse animal junto dela, é diferenciado, não é, Breno? Não traz um convívio, uma experiência diferenciada? E às vezes eles não podem ter, não traz esse aspecto afetivo dentro da família mais vulnerável, porque não tem condições de ter um animalzinho de estimação ali, porque não tem como cuidar, não tem como tratar, não tem como, né? E tem esse vínculo afetivo, né, que cria, Sim. Obviamente. Cada vez mais a gente vê uma dependência afetiva das pessoas com aquele animal, né? E tem gente que trata que nem filho, né? Eu fui coordenador de um projeto que ajuda pessoas em situações de ruas aqui em Campinas, que existe até hoje, chama Entrega por Campinas, né? Então, na última sexta-feira do mês, a gente vai para as ruas, tal, tem um projeto bem bacana. Até hoje eu participo, e tem pessoas em situação de rua que têm cães, né? Tem um senhor que chama Seu Evangelista, ele mora perto da Orozimbo, ele dorme perto da Orozimbo. Ele tem 6 cachorros, um cachorro mais bem cuidado que o outro. Olha só. Gordinhos, saudáveis, come ração, né? Então, eu não atendo cachorro e gato. Minha clínica é só de animais exóticos, animais não convencionais. Cachorro e gato a gente não atende. Mas para a população de rua, eu acabo ajudando. Então, na sexta-feira passada, eu saí vacinando alguns cães de moradores de rua. Então, eles têm a carteirinha de vacina, eles vermifugam. Então, o cuidado com o animal está muito mais ligado de consciência de pessoa para pessoa do que classe social, né? Eu atendo gente com Audi A5 que não faz nada pelo coelho porque é um coelho, né? Infelizmente. E eu tenho moradores de rua que tiram dele para dar pro bichinho, né? Olha só. Então é muito interessante. Que bom. Vamos falar mais sobre essa questão de pais de pets aí, segura aí. Porque eu queria perguntar para você uma coisa, Breno. O Bosque de Campinas, o zoológico, na verdade, do Bosque de Campinas, ele está sendo desativado. Aos poucos ali ele vai acabar sendo desativado. Eu não sei ainda se a fauna que tem ali vai permanecer ali e tal, mas ele está sendo um pouco cada vez mais desativado. Eu queria ouvir um pouco da sua opinião sobre isso ali, porque a gente tem nas cidades, né, não só aqui em Campinas, como em outras, um bosque, um zoológico, que todo mundo vai lá visitar o bichinho preso ali dentro da jaula. E às vezes as pessoas acham que é o quê? Aquele animal tá preso na jaula, tadinho, não tá sendo bem cuidado e tal. E aí, baseado nisso, eu vou entrar numa polêmica aqui de Campinas também, que é o quê? A questão do rodeio, que em Campinas não tem. E tá uma polêmica na Câmara Municipal de Campinas e um monte de gente debatendo sobre isso, porque eles acreditam que o rodeio não pode acontecer em Campinas por conta dos maus tratos aos animais, da parte de rodeio. Mas aí eu queria entender um pouco de você. Então, sobre essa questão do bosque de ser desativado e sobre essa parte de animais que são aí dessa parte esportiva terem as pessoas acharem que tem maus tratos. Como que é isso? Tá, perfeito. Bom, primeira coisa, eu sou muito contra desativar o bosque, né? Eu fui estagiário do bosque, então eu tenho uma história bem legal no bosque, que meus pais nunca moraram juntos, né? Mas meu pai todo domingo me visitava e a gente passeava no bosque todos os domingos da minha vida, assim, né? Então conheci os tratadores que estão lá até hoje, desde pequenininho, desde os meus 3 anos, 4 anos. E eu sempre quis estagiar. E eu tentei estagiar no Bosque 5 vezes quando entrei na faculdade. E quem tava lá não deixava. Até que mudou a pessoa e me chamaram para ser contratado. Que ele procurou alguém que gostasse de animais silvestres. E ele ouviu meu nome em um lugar. Aí ele me ouviu o nome em outro lugar. Aí ele me ligou, falou, tem uma vaga aqui, você quer ser contratado? Eu falei, putz, sempre quis trabalhar de graça, nunca consegui. Agora remunerado. Né? E, enfim... As pessoas não sabem que o zoológico tem uma importância. O zoológico ele tem 4 pilares, né? O primeiro é a educação, né? Então, tem muita parte de TCC, de mestrado, doutorado. As pessoas estão pesquisando animais sob cuidados humanos para ver como que pode ajudar na natureza. O outro é preservação, conservação. Então, por exemplo, a ararinha, Spix, se não tivesse zoológicos e criatórios que tinham esses animais, eles seriam sido extintos. Mesma coisa, mico-leão dourado, dentre outras espécies de animais. Então, a parte de conservação é um dos pilares do zoológico. Lazer educativo, né? Então, que é o que a gente vai, passeia, conhece os bichinhos e tudo mais, né? Então, lazer, educação, pesquisa e conservação, né? Então, são os 4 pilares. Se o zoológico não tem isso, ele não é um zoológico. Então, os animais estão no zoológico, ninguém sai tirando o bicho da natureza para estar lá, né? Então, assim, nunca teve alguém de pulso firme para brigar pelo zoológico. Então, quando eu era o estagiário, eu era o terror da prefeitura, assim, porque eu era o cara que queria mostrar o que fazia no zoológico. E
o negócio é deixar as coisas como estão, né? Um zoológico, ele precisa existir, né? Só que tem que ser um bom zoológico. Eu já fui em restaurantes bons e restaurantes ruins, né? Farmácias boas, farmácias ruins. Tem bons zoológicos e maus zoológicos, né? O que eu posso falar aqui, o Bosque, não falta nada de insumo, não falta alimento para os animais, não falta remédio para os animais, mas falta comunicação, falta investimento. Como o ativismo é tão grande para fechar, o que eu percebo é que a prefeitura, se ela reformar, é ruim, né? Porque o pessoal, por quê? Porque reformou? É para fechar. E não é para fechar, é para deixar o negócio melhor. Então, enquanto tiver esses extremismos, o negócio vai ficar como tá, né? Enfim, e é uma dó, né? Porque o zoológico tem uma ferramenta muito grande. A gente não tem onde receber animais silvestres. Então, eu acabo recebendo de forma voluntária, mas eu estou pensando em suspender porque não tenho mais onde enfiar bicho, né? E eu não sei até onde eu estou ajudando ou estou atrapalhando, porque eu estou enxugando gelo e o município não fica saturado, entendeu disso? Então, eu não ganho R$1 para isso. Eu ajudo conforme eu posso. Mas quando eu vejo, não tem baia para internar bicho particular, porque tem bicho de vida livre, né? Então, semana passada foi 18 para soltura, né? Hoje eu devo ter mais uns 30 animais que estão sob meus cuidados lá, entre gambá, bem-te-vi, beija-flor, gavião, tartaruga, né? Então, enfim, bichos que eu reabilito, né? E o Bosque é uma baita ferramenta para isso. E fechando o Bosque, não tem para onde mandar. Então, as pessoas não têm essa noção. Então, por exemplo, o pessoal vai visitar e vê uma siriema. Sabe qual que é a siriema? Aquela ave grande? Sim. E tem as siriemas do Bosque, ela não tem pata. Ela não tá lá, ela tá lá porque ela não tem pata. E aí, o que eu vejo o visitante falando? Nossa, olha que dó, amputaram a pata dela. E não, ela, sim, amputou porque foi preciso. E esse bicho não volta para a natureza. Por isso ele tá lá, né? Então, os animais que eles estão no zoológico, ou eles nasceram no zoológico, ou eles estão lá porque eles não têm condição de voltar para a natureza. Papagaio que foi pego de forma ilegal, foi apreendido, não vai voltar para a natureza. Ele está no zoológico, cumprindo seu papel na conservação, pesquisa, educação ambiental e assim por diante, né? Então, as pessoas não têm essa noção da ferramenta que é, né? Entendi. E Campinas, assim, não ter zoológico é uma vergonha. A gente vai para cidades muito menores que tem um zoológico muito melhor porque tem gente que sabe administrar aquilo. Entendi. Né? E a parte de rodeio? Você rodeou? Ele não me falou. Então, eu gostaria de ficar mais na minha, porque não é a minha área. Minha área é animal silvestre, Entendi. né? E, enfim, o rodeio, as presenças que eu tive, eu não vi maus tratos, mas eu não posso abraçar a causa. Tipo, no zoológico eu posso brigar, matar e morrer pelo zoológico porque eu sei tudo o que acontece. Do rodeio não é, né? O que eu sei que tem várias... Tem veterinário em todas as provas, eles avaliam se tiver lesão no animal, a pessoa que montou aquele animal é penalizada, né? Então, eu já vi em provas equestres, não era rodeio, mas prova equestre, onde tinha uma marquinha ali que tinha espora, que tinha ponta, etc. O cara foi desclassificado, ele foi proibido de participar de tantas provas. Então, tem regras, né? Tá. Mas não é minha área, então eu prefiro não opinar. Tá bom. Tá bom? Combinado. Breno, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Teve duas polêmicas que a gente... Polêmicas não. Viralizou, né? E aí todo mundo acho que ficou sabendo sobre isso. Que é o caso do estudante de veterinária, inclusive, que lá de Brasília, que acho que é Pedro Henrique... Deixa eu ver, gente, para não errar. Deixa eu ler aqui. Pedro. Pedro Krambeck. Lá de Brasília, que foi o caso que foi do menino que foi picado por uma cobra naja. Sim. Ele foi picado pela naja. E teve a história do fazendeiro Agenor Tupinambá, que teve o caso lá com a sua capivara Filó, que todo mundo viu, que viralizou esse menino com a capivara lá, porque ele ficou com essa capivara. E aí a gente viu um monte de gente falando um monte de coisa. Ah, porque tem a capivara? Ah, porque não sei o quê. E teve todo um histórico, inclusive, dessa capivara, né? E o que eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esses desafios que a gente tem aí enfrentado nesse contexto, né? Das pessoas querer ter esses bichos exóticos ou terem esses bichos exóticos e não entendeu muito, que nem esse menino da cobra naja, ele foi picado por um bicho que extremamente tem. Aí a capivara, eu acredito que ela precisa também ter um cuidado para ser criada em casa como um cachorrinho, né? Então,
Fala para mim como que é que as pessoas precisam ter um pouquinho mais dessa consciência, porque viralizou bastante sobre esses dois casos e eu queria ter um pouquinho da sua ideia aí, como que Sim. é a vista sobre... Eu adoro serpente, eu tenho muitas serpentes, né? Mas hoje no Brasil a gente não pode ter serpentes peçonhentas. Então essa naja era ilegal, né? E isso é abominável, né? Era mesmo, tanto é que, só sem te cortar, eu tenho até uma informação aqui de que a família lá, eles foram multados, que é o que você falou, que eles são só apenas multados. Exato, Tá. Então, assim, era de origem ilegal, né? E, assim, a legislação, por exemplo, permitiu abrir criadores, como o meu. Eu não posso vender animais peçonhentos, porque o meu intuito é vender para aquela pessoa que quer ter um animal como pet. Então, uma jiboia, uma pitombola, um animal que não vai oferecer risco. Uma naja oferece muito risco, então daí é um absurdo. E ele foi negligente 2 vezes, uma de ter e a outra de manipular, que ele pegava na mão, né? Então, um animal desse não foi feito para ser manipulado, né? Agora, do caso da capivara, foi bastante interessante, né? E assim, o que eu posso dizer é que o Agenor, não tenho dúvida do carinho que ele tem pela capivara e que a capivara estava muito bem cuidada com ele, né? Só que ele pagou o preço da fama, infelizmente. Porque o que acontece? Eu não tenho dúvida que o melhor para a capivara é continuar com ele, etc. Só que se o órgão ambiental deixa com ele, vai ser um baita incentivo para as pessoas. Olha, eu posso ter porque o órgão ambiental vai chegar e vai deixar eu com o bicho. Para vocês terem noção, 1 semana antes dele ter sido autuado, tivemos 2 ligações na clínica de pessoas procurando onde adquirir a capivara, né? Existem criadores comerciais de capivara, beleza. Mas as pessoas... Quantas capivaras não foram impactadas por aí? O pessoal correu atrás, tentou pegar um filhotinho por conta disso. Então, o que ele tá fazendo, o que aconteceu com ele, ele pagou pela fama, né, que ele fez em cima da capivara. Se ele tivesse quietinho lá, não ia acontecer nada. Mesmo que fosse denunciado, né, os órgãos ambientais, eles são super sensatos. Às vezes eles iriam ver, né, falar, olha, não tem como não te autuar, eu vou te autuar, mas você fica com ela, porque eu sei que ela tá bem cuidada, ela não é sua, ela é do Estado, você fica como fiel depositário. Mas ele teve uma fama e uma repercussão tão grande que se o órgão ambiental faz isso, amanhã um monte de gente vai usar, inclusive na defesa, falar, eu peguei esse papagaio, mas o Agenor com a capivara, não sei o quê, jurisprudência, eu não lembro o termo certo, mas quando você pega de um para usar para o outro, né? Então, no caso dele, eu fiquei com muito dó da capivara, fiquei com muito dó dele, mas é o preço da fama, infelizmente. Dá para entender o órgão ambiental também. Ô, Breno, deixa eu te falar uma coisa, que eu até tenho essa informação aqui também. Inclusive, teve um aspecto de rusga aí com a questão, e aí é uma coisa que eu vou querer entrar e falar com você, porque o órgão ambiental, foi o IBAMA, eles ficaram putíssimos da vida, por quê? Porque a justiça autorizou o Agenor ficar com a capivara, devolveu para ele a capivara tá lá com ele. Aí eu imagino que o pessoal que deve ter procurado aí a tua clínica para a questão de ter uma capivara, agora com a febre maculosa, acho que queriam tudo devolver, né? E eu falava, deixa eu devolver essa capivara. E veja só, não é nem o carrapato que é o infeliz da vida, né? Não é nem a capivara. Breno, e aí eu queria que você me falasse o seguinte, você falou de órgão ambiental e eu acho que a gente está falando, o grande nome de órgão ambiental que a gente sempre fala, que as pessoas sempre falam aí, é o IBAMA. Né? A gente fala de órgão ambiental, a gente pensa em IBAMA. É o IBAMA referência para esse tipo de animais exóticos, selvagens? Tem órgãos específicos municipais? Como que é isso? Tá. Federal é o IBAMA, né? Que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. E aí a gente tem os órgãos ambientais. Então, aqui no estado de São Paulo, existe sede do IBAMA, existe pessoas do IBAMA, mas quem gere a parte de fauna, de fato, hoje, é a Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo, né? No Paraná, por exemplo, é o Instituto de Água e Terra, chama IAT, né? Então, cada estado tem o seu órgão ambiental estadual. Entendi. E em alguns lugares, alguns municípios têm as legislações municipais, tá? Aqui hoje, para animais silvestres, a gente responde para a Secretaria do Meio Ambiente, tá? O IBAMA é de ordem federal. Tá bom. Me fala uma coisa, essa situação de pais de pets que a gente tem visto aí, que tá todo mundo... eu vou até falar uma coisa para vocês, eu estive lá na Bahia, lá em Trancoso um período aí, fui sentar num restaurante, menino, chegou um casal com um carrinho de bebê lá do meu lado e pediu uma cadeirinha de criança para sentar na mesa. Pois a hora que sentou, adivinha o que era?
peludo lá, todo sentou na mesa e tal. E aí o que eu queria saber de você é justamente isso. Por quê? Porque as pessoas integrou isso na vida dos outros. Então tem hotéis que recebem agora animais, Uhum. tem restaurantes que estão... Você vê as pessoas andando no shopping. E até, às vezes, isso causa certas polêmicas, porque às vezes tem animais que estão andando ali, avança no outro no shopping, ou então, não sei o quê. Como que tá essa situação de pets como membros da família? Você acha que isso tem feito, trazido aqui pra gente, na nossa forma de se relacionar? Isso melhora ou você acha que isso atrapalha? Como que vai ser a inclusão desse pet para todo porque tem até porque, né, a gente tem que saber também que tem a pessoa que tem o direito de não gostar de pet nenhum, de não ter pet nenhum e de não querer contato com pet nenhum. Uhum. Tem o direito dela, ela escolheu, tá pronto. Como que vai ficar esse universo aí? Como que a gente vai voltar para as legislações, vai ter que olhar com um olhar mais clínico para isso? Como que as pessoas vão se comportar? Como que é isso? Bom, os pets, independente dos pets convencionais ou os não convencionais, eles estão tomando cada vez mais, ganhando cada vez mais espaço, né? Eu acho isso muito interessante para as pessoas, né? Tem gente que... Bom, eu sou apaixonado por animais e minha vida caminha por conta deles e etc, né? Mas, lógico, a gente tem que tomar alguns cuidados. Tem gente que acaba humanizando demais os animais. Então, tem gente que não tem condição de ter filho, né? Às vezes até biológica, né? Biológica ou financeira, mas um animal supre aquilo lá, né? E dá uma estabilidade para a pessoa, dá um conforto, dá... Enfim, então, eu não tenho dúvida que o animal é incrível para a pessoa. Sim. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não passar por cima do bem-estar do animal, né? Então, por exemplo, eu tenho animais exóticos. Eu tenho, por exemplo, cutia, né? Cutia é aquela que tem um monte no bosque, sabe? Não é a mesma espécie, mas Paca cutia, não? É parente da paca também. Então, a minha cutia, ela veio de um criadouro comercial, ela é devidamente legalizada, é um baita pet, ela é carinhosa e etc, né? Só que não deixa de ser uma cutia. Então, eu tenho que dar as necessidades básicas de uma cutia, né? A cutia, ela é um animal que, quando ela não quer comer, ela cava e coloca a semente ou a frutinha na terra e esconde para comer depois. Eu não vou ter uma cutia num apartamento que vai ficar cavando o piso, né? Então, eu tenho que ter um espaço para ela. Então, assim, o pessoal humaniza muito cachorro. Não sei até onde é confortável para um cachorro estar em cima de uma mesa, por exemplo, em cima de um cadeirão, né? Então, isso é delicado e, com certeza, você ter um pet, seja uma cobra, seja um cachorro, você tem que respeitar a outra pessoa também que pode não gostar disso. Claro. Então, você é responsável pelo seu pet. Assim como você tem um filho, você é responsável por tudo que aquele seu filho faz. Se ele entra numa loja e quebra alguma coisa, você é responsável por aquilo. Se ele chuta a canela da velhinha, você é responsável daquilo, né? Então, se você tem um animal, é inadmissível que o seu animal ataque alguém, faça alguma coisa, né? Então, quer andar com o seu animal, se ele não ter boa interação, que você contenha ele com uma coleira, né? Um animal, tem uma jiboia para ficar andando no shopping, é discutível, uma jiboia não quer ser andada no shopping, passear no shopping e assim por diante. Então, é ter bom senso, né? Acho que, acima de tudo, é bom senso. Às vezes eu vejo bastante cobra passeando no shopping. Vamos pra lá. Ó, seguinte. O que eu queria saber de você é o seguinte: a gente tem bastante animais que são utilizados em terapias para humanos, ecoterapia, né? Aqueles cães guias, enfim, tem cães farejadores, etc. Eu queria que você me falasse como que são esses benefícios trazidos por esses animais para alguém que tem aí, talvez, às vezes, uma necessidade, uma deficiência, né? Qual é o benefício que o animal traz nesse tratamento? Tá, não foi nada combinado, mas o meu TCC da faculdade foi os benefícios da terapia assistida por animais não convencionais. Olha lá, né? gente, não foi combinado mesmo. Bom, aquele Pix, hein? Sim. Então, eu trabalho até hoje, na verdade, com terapia assistida por animais, né? Tá. Então, a gente teve um projeto na PAI de Indaiatuba e eu visito a PAIs da região toda, de Campinas, Valinhos, né? Arthur Nogueira, Paulínia, então com os animais. E é muito bacana, é muito massa, né? Os animais, eles têm uma energia incrível, é um jeito, então, imagina, por exemplo, para uma criança que vai ao fisioterapeuta e o fisioterapeuta fala, estica a perna, encolhe a perna, estica a perna.
acaba ficando chato, né? Tá. Mas se eu levo um coelho para potencializar aquela sessão, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu levo um coelho de verdade, né? Condicionado para aquilo, e eu levo um coelhinho de pelúcia, né? E aí eu mostro o coelho para a criança, vai ser o intensificador daquela terapia, né? Então vai aguçar um estímulo na criança. Tiro o coelhinho de verdade de lado e fico com o coelhinho de pelúcia. E eu falo, ó, tudo que o coelhinho de pelúcia fizer, você tem que fazer também, né? A criança gera um estímulo, a ponto dela fala pro fisioterapeuta, vai tio, estica, né? Então é muito mais interessante, né? Ou uma senhora que tem que ficar apertando aquela bolinha. Pô, apertar uma vez, 2 vezes, beleza, 20 vezes vai ficar chato. Mas eu levo uma serpente onde ela quer ter o contato ali. Então ela vai se esforçar muito, né? Para ter contato, para sentir e assim por diante. Então, é um intensificador. Então, é incrível, é fantástico, seja um cachorro, seja a ecoterapia para a parte postural, neurológica, enfim. Então, é incrível. É algo que a gente vê benefícios incríveis, potencializa muito qualquer tipo de terapia, seja uma fono, um fisioterapeuta ou até mesmo psicólogo, né? Tá. E aí, quem fornece esses animais para fazer essas terapias, esses animais, eles têm todo uma criação toda diferente, né? Quais Sim, são as necessidades que esses animais vêm para isso? Porque eles vão para uma missão, né? exato. Uma outra situação de um animal livre ou um animal de estimação, Uhum. né? Como que é isso? Quem fornece esse mercado? Onde está isso? Como que é essa situação aí? Sim, tem empresas, por exemplo, a minha, né? A gente tem esse trabalho de terapia assistida por animais. Tá. Então, o animal terapeuta, ele é condicionado àquilo, né? Então, é igual um atleta, por exemplo. Então, não é todo coelho tem capacidade para ser um animal terapeuta. Não, às vezes eu promovo o mesmo condicionamento, um vai ter uma resposta e outro vai ter outra. Um vai ter aptidão e outro outra. Mesma coisa com guia, por exemplo, né? Não é todo labrador que tem aptidão para aquilo. Às vezes você pega um animal, você investe, cuidados, etc., mas fala, putz, não tem perfil para ser um cão-guia, né? Ou tem, mas para outra coisa e assim por diante. Então, é um condicionamento de modo que o animal não ofereça risco para o paciente, Tá. mas a gente não pode deixar de lado que anda junto, não adianta ser uma terapia boa para o paciente e ruim para o animal. Então, eu tenho que fazer aquela atividade ser legal para o animal. Então, é isso que a gente vai trabalhar, né? Os animais gostarem daquela atividade. Ou mesmo que eles não gostem, mas que não traga prejuízo para eles. Por exemplo, se eu falar que uma cobra volta mais feliz da pai, não, é mentira. Mas se eu conseguir não estressá-la, e é o fundamental, é o básico, né? Então, é um condicionamento. Então, tem serpente que é mansa para manuseio, etc., mas tem uma criança que vai e pega um pouquinho mais rústico, ou então faz um movimento mais brusco, né? Tem cobra que vai se assustar. Então, a gente tem um trabalho de dessensibilização para, se alguém for mais rústico, que aquela cobra já tenha visto aquele estímulo e viu que não acontece nada de ruim com ela, né? Entendi. Então, se acontecer de uma criança for um pouco mais invasiva, etc., aquela cobra fala, tá tudo bem, não é a primeira vez que eu vi isso e já tá tudo bem comigo, né? Ela não vai ser responsiva, né? Então, é condicionar e existem empresas, não é, eu tenho um bichinho, vou levar. Não, isso daí é errado, tá? Você tem que condicionar e ver se aquele animal tem perfil zooterapeuta. Tá bom, entendido. Breno, a gente tem visto que o mercado, e aí isso entra muito também dentro da parte da nossa política e da questão da política social, do que a gente vive dentro do nosso dia a dia, o mercado de luxo que tem crescido cada vez mais economicamente falando dentro do Brasil, de vendas justamente para esses animais, né? Tem cama, tem não sei o quê, tem tudo para animal. Você entra numa loja, é um shopping com um universo avassalador aí de coisas cada vez mais tecnológicas, enfim, tudo que vem dentro desse mercado para atender os bichinhos, né? E aí eu fico pensando justamente nessa situação de que você falou aí, como que as pessoas vão lá e colocam um bicho no cadeirão e tal, até onde isso é confortável, até onde as pessoas precisam ter um pouquinho dessa consciência. Eu entendo isso, tudo que você falou aí, que as pessoas às vezes têm a necessidade, a carência de ter um bichinho, mas a consciência do que qual é
o universo ideal para o bichinho que ela está tendo ali. Tem um né? limite, né? Tem um limite, Sim. não é? Assim, às vezes eu vejo, tadinho, tem uns bichinhos que vão vestido para os lugares e eu falo, meu Deus, coitadinho desse bichinho. Não sei, né? Posso estar julgando, tá? Por isso que eu queria que você... Porque às vezes eu fico chocada. E aí, até onde essas pessoas precisam ter essa consciência? Qual é o limite, a consciência do bichinho que ela tem lá na casa dela? Novamente é o bom senso, né? Então, assim, tem um limite, tem roupas que são interessantes para os animais, que não incomodam, etc. Mas tem muito acessório que é desnecessário, né? Infelizmente, vai uma blogueira e posta aquilo. Vira tendência, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu, por exemplo, atendo tudo que é animais exóticos, né? Inclusive primatas. Eu, como veterinário, não indico ter primatas, né? Então, hoje é muito legal que as pessoas têm consulta de orientação. A pessoa chega sem animal na clínica, porque ela tá pensando em ter aquele pet e ela quer saber tudo que precisa. Se você tem um macaquinho, eu vou atender ele, vou atender você feliz da vida, mas eu vou tentar de tudo para você não ter, porque eu sei que não vai ser bom pro macaco e não vai ser bom para você, né? Tô dando exemplo por quê? Hoje, minha consulta mais custosa é a de primata, né? Tanto no meu psicológico quanto financeiramente. Porque ela me exige demais. As pessoas humanizam muito. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem o armário todo da Gap, né? De recém-nascido. Pro macaco. Pro macaco, né? Onde é uma menina e eu não posso avaliar ela por muito tempo pelada. Né? Ela não pode ficar nu porque eu sou homem e ela é uma menina, entendeu? Ou então eu vou pegar um saguizinho, outro paciente, a hora que você pega ele, não está acostumado a ser contido por outra pessoa. Pode ser que ele grite, né? Sim. Mas eu não estou maltratando. Uma mulher de 50, 60 anos rolando no chão aos prantos porque o filho dela está gritando, né? Então, por isso que eu cobro mais, porque me exige muito, né? Então... E primata não é fácil, primata morde, assim por diante. Então as pessoas humanizam demais o animal, né? Então eu vou ter que, lógico, tudo que eu puder fazer com condicionamento para não ter que conter aquele animal, beleza, mas às vezes eu vou ter que conter para ser forma segura para o animal, segura para mim, para quem tá me ajudando, né? Então as pessoas humanizam demais. Então, ou ter, por exemplo, um cervo, que tem gente, quem tem cervo, o pato é super lisa. É um casquinho igual o casquinho de cabra, casquinho de vaca. Você não vai conseguir num chão liso. Então, você vai ter que adaptar a sua casa para aquilo, né? Então, de novo, é bom senso. Quer ter um cachorro, um gato, quer colocar uma roupinha, beleza. Mas, cuidado que você quer agradar mais você do que o bicho, muitas vezes, né? E você acha que está ajudando ele, mas está atrapalhando. Maravilhoso. Também eu tinha essa percepção, mas você falando eu acho ótimo, porque daí as pessoas entendem. E falando desse mercado, só para a gente entender um pouquinho, tem muitas lojas hoje que vendem animais lá, que tá lá o animal para vender e tem muita gente que compra e é legalizado, não tem problema nenhum. Agora, quando eu vou lá e vou comprar um animalzinho numa loja, seja ele um animal, um gato, já vi até chinchila lá vendendo e tal, não sei o quê. É interessante que eu saiba a questão da procedência. Sim, importantíssimo. Quando eu vou lá comprar, o que eu preciso saber desse animal? Então, primeiro você precisa saber se é um animal doméstico ou não, né? Que o animal doméstico, ele não vai te exigir documentações necessárias aí, por exemplo, certificado de origem, marcação individual, coisa que qualquer animal que não seja doméstico vai precisar, né? Os lojistas, as grandes lojas, as grandes redes, normalmente não vai te falar qual que é o fornecedor, porque senão você, às vezes, pode pegar essa ponte de comprar direto do criadouro e o cara vai perder essa venda, né? Entendi. Então, às vezes, pode acontecer também. Tá. O que eu sugiro é nunca comprar por impulso, né? Então, eu acho delicado, não abomino, mas eu acho delicado as lojas que têm a pronta entrega. Então, por exemplo, uma coisa é você estudar muito antes daquele animal, né? E aqui no Brasil, infelizmente, primeiro você compra um bicho para depois você comprar o lar, né? Então, por exemplo, o que acontece? As pessoas compram uma cobra, a hora que a cobra chegar no aeroporto que ela vai retirar, putz, preciso montar o terrário. Não, primeiro você monta o terrário, você monta o enxoval, né? Ninguém dá a luz e fala, opa, agora vamos comprar o berço, né? Primeiro é o berço, depois você dá a luz, né? Então, para bicho é um pouco diferente. Normalmente a pessoa adotou o cachorrinho, já vai correr numa loja para comprar caminha, para comprar... Peraí, entenda tudo que você precisa antes. Então, se você puder passar por uma consulta de orientação antes, é que cachorro e gato é um animal que a gente já está acostumado e que a gente, no geral, sabe quais são os cuidados, né? Agora, um pet não convencional, seja uma chinchila, um hamster, exige um pouco mais, né? E as pessoas negligenciam muito.
A maior dificuldade minha como veterinário de pets não convencionais é que eu atendo bichos doentes. É poucos animais que eu atendo saudáveis. Porque os meus animais, a grande maioria, não tem vacina. Então, um cachorro ou gato, uma vez por ano, vai ver o veterinário para vacina. Tá. Ou então, no banho e tosa, a moça do banho e tosa fala, ó, tem uma coisinha na orelhinha dele, tem um negocinho na pata. Não, eu atendo jabuti de 50 anos, que foi cuidado 50 anos errado, e agora que tá indo, né? Ou um papagaio que come girassol, com 40 anos, ele vai lá, fala, opa, mas no girassol não é a comida de papagaio, só que a pessoa não sabia, né? Então, trabalhar a medicina preventiva é fundamental. Enfim, fugir um pouquinho, voltando lá, chegando na loja, é bom você saber a procedência sim, mas muitas vezes eles vão ocultar, e é uma obrigatoriedade das lojas terem um manual de criação, né? É que o lojista não quer perder a venda, mas o ideal é te entregar esse manual, falar, ó, quando você se sentir apto e confortável para ter esse bicho, você volta aqui, né? Entendi. E é isso. Ótimo, maravilhoso. Breno, eu acho que a gente podia ficar aqui mais um tempão de pergunta. Tenho lá mais um monte de pergunta que eu queria fazer, porque a gente falar sobre esse assunto é um assunto que é gostoso de conversar. Para você que trabalha com isso, deve ser muito mais gostoso de falar, né? Mas as pessoas realmente têm muitas coisas ainda para aprender sobre isso e influencia sim no seu dia a dia, na sua rotina. Mas a gente está chegando aqui ao fim do nosso Política de Quinta e eu queria muito te agradecer o privilégio de te receber aqui, da gente poder conversar. Eu mesmo fiquei te ouvindo aqui, aprendi um montão de coisa hoje. Então, acho que o pessoal vai adorar essa nossa conversa, principalmente porque está inserido realmente, todo mundo tem um bichinho hoje em casa, seja lá um cachorro, um gatinho. Queria te agradecer, viu, Breno? Se o pessoal te procurar lá no seu Instagram, no seu inbox, responde nosso pessoal do Política de Quinta, que a galera Perfeito. vai de você. Eu quem Obrigadão, agradeço, viu? segue lá. E estou à disposição dos políticos do município também, se quiser discutir sobre legislação, animais silvestres, zoológico, tô aí, beleza? Maravilhoso. Dário, me chama, vamos conversar 10 minutinhos. Maravilhoso. Belezinha? Perfeito, Breno. Muito obrigada, viu? Pessoal, eu quero te agradecer demais por ter ficado aqui com a gente. O Breno, eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês, as informações dele, da clínica, do Instagram. Se você tiver alguma dúvida, cola lá nele, porque o Breno é super atencioso, é um menino espetacular, vocês viram aqui. E a gente tem muito assunto para falar aí sobre pets. Eu sei que vocês adoraram essa conversa e vai ter bastante dúvida aí, porque todo mundo tem o seu bichinho. Então, muito obrigado mesmo por vocês ficarem aí com a gente até o final. E olha só, vai aqui embaixo no nosso sininho, ativa o nosso sininho e aí você vai ter as notificações aí direto no seu celular quando subir os nossos episódios para o canal do YouTube. Se você perdeu alguma coisa, corre lá no Spotify, porque nossos episódios também estão todinhos no Spotify. Você pode ouvir aí os episódios fazendo seu treino na academia, correndo, limpando a tua casa, enfim, a hora que você está lá no trabalho digitando as coisas, você põe aí e vai ouvindo, que é rapidinho e você fica super bem informado, tá bom? Pessoal, eu vou me despedindo de vocês e aguardo vocês até o próximo Política de Quinta por aqui. Um abraço, valeu, tchau, tchau!